Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores desta Casa Legislativa, os funcionários e os munícipes que sempre nos honram com a sua presença. Solicito ao secretário vereador Adriano Klein para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Roseli Guio. Presente. Mário Ribeiro de Freitas. Presente. Irmi Rohr Schneiders. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Adriano Klein, presente. Fernando Ott. Presente. Noiri João Cosmo. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Laírton Hahn. Presente. Verificada a presença regimental e sob a proteção de Deus, em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 27ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 26 de agosto de 2019. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 139/2019, da posse da vereadora Roseli Guio, e da ata número 140/2019, da 26ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de agosto de 2019. A leitura das correspondências. Nas matérias do dia temos leitura e discussão da indicação número 011/2019. No grande expediente temos inscrito vereador Laírton Hahn com o assunto dos incentivos para agricultores. Na ordem do dia, primeira discussão e votação do projeto de lei número 021/2019 do Poder Executivo. Discussão e votação do projeto de resolução número 001/2019. Na explicação pessoal, temos inscrito vereador Fernando Ott, com o assunto participação de eventos e agenda da semana. Laírton Hahn, seminário e festa da linha Quilombo. E o vereador Sérgio Suzin, com o tema 25 anos da Fundação Cier. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 139/2019, da posse da vereadora Roseli Guio, e da ata número 140/2019, da 26ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 19 de agosto de 2019. Peço a dispensa da leitura das atas, pois as mesmas foram publicadas no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura da ata. Coloco em discussão a ata número 139/2019 da posse da vereadora Roseli Guio. A palavra está livre. Coloco a ata número 139/2019 em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata número 140/2019 da 26ª Sessão Ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 140/2019 em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário, vereador Adriano Klein, para que faça a leitura das correspondências. Ofício número 1228 de 2019. Chapecó, 26 de agosto de 2019. Caixa Econômica Federal. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor Presidente, atendendo ao disposto do artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Excelência para conhecimentos e providências cabíveis à liberação de recursos financeiros em 26 de 8 de 2019, no valor de R$ 170.011,94, destinados a este município referentes à parcela do contrato de financiamento número 050 1056 dígito 85 de 2018, assinado em 3 de 9 de 2018, no âmbito do programa Protransporte, modalidade Protransporte Setor Público,
Respeitosamente, Neile Aparecida da Silva Cabral, gerente de filial, Gerência Executiva Negocial do Governo de Chapecó. Um ofício da UVESC, ofício número 1200 de 2019. Excelentíssimo senhor, vereador Fernando Ott, presidente da Câmara Municipal de Porão do Oeste, Santa Catarina. Excelentíssimo presidente, a União dos Vereadores de Santa Catarina, UVESC, em parceria com o IGAN, estará realizando nos dias 17 e 18 de outubro o encontro macro-regional no município de São Miguel do Oeste. Traremos para palestrar o advogado André Leandro Barpe de Souza, com o tema Processo e Técnica Legislativa. Convidamos para participar do encontro vereadores e vereadoras, assessores de bancada, assessores jurídicos, procuradores jurídicos, assim como prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, servidores que atuam no Poder Executivo junto ao setor de elaboração de projetos de lei, demais funcionários, profissionais liberais e estudantes interessados no tema. Tema: Processo e Técnica Legislativa, dia 17, das 9 horas às 12 e das 13h30 às 17 horas. E dia 18 será das 9 às 12 horas. Local: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Agradecemos antecipadamente pela vossa atenção. Atenciosamente, Ilma Dalla Costa, superintendente da UVESC. Temos um ofício do Senado, ofício GCAMI número 674 de 2019. Senado Federal, Gabinete do Senador Esperidião Amin, Brasília, 8 de agosto de 2019. Ao senhor Fernando Ott, presidente, Câmara de Vereadores de Porão do Oeste, Rua Monte Alverne, 202, Centro, Porão do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me deste para acusar o recebimento do ofício CMV número 076 de 2019 e a moção de apelo número 004 de 2019, apresentada por esta Câmara Municipal. A este respeito, informo que enviei ofício ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, conforme cópia que segue anexo, manifestando apoio e solidariedade a este justo pleito. Atenciosamente, Esperidião Amin, senador da República. Mais um ofício da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Ivan Nats, por proposição do deputado Altair Silva, convidam para participar da audiência pública que irá debater sobre a morosidade na emissão de licenças pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, na região oeste do Estado, a realizar-se dia 2 de setembro de 2019, às 14 horas, no auditório anexo à Prefeitura Municipal, na Avenida Getúlio Vargas, 957, Centro, município de Chapecó, Santa Catarina. Mais um ofício da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Prezada. A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade, de forma simples e sintética, informações das transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, aos municípios, conforme anexo. A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transferência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião em documento único de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município. Atenciosamente, Ricardo Alberto Volpe, diretor de Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeiras. Em anexo estão todas as transferências recebidas pelo município no meio federal, e se algum vereador tiver interesse, está à disposição aqui. Seria essas correspondências, presidente.
Então, essas correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa Legislativa. Nas matérias do dia, peço ao secretário vereador Adriano Klein para que faça a leitura da indicação número 011/2019, de autoria dos vereadores Adriano Klein, Sérgio Antônio Suzin e Noiri João Cosma. Câmara Municipal de Vereadores. Indicação número 11 de 2019. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal providência para a concessão de subsídios para o setor da agropecuária, pela modalidade bônus, criado pela Lei Municipal número 862, de 16 de dezembro de 2002, e Lei número 960, de 30 de junho de 2004. Fernando Ott, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, por Andoeste, Santa Catarina. Os vereadores que a esta subscrevem nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, tomar providências para conceder subsídios ao setor da agropecuária pela modalidade bônus, subsídio criado pela Lei Municipal número 862, de 16 de dezembro de 2002, e Lei número 960, de 30 de junho de 2004. Câmara Municipal de Vereadores, em 26 de agosto de 2019. Adriano Klein, vereador. Noiri João Cosma, vereador. Sérgio Antônio Suzin, vereador. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. O setor agropecuário no município de Porão do Oeste contribui fortemente para o fortalecimento do município e continua sendo o principal vetor de desenvolvimento econômico e geração de empregos e renda. O reconhecimento da importância da agricultura familiar para o desenvolvimento do município e região é generalizado na sociedade local e lideranças ligadas ao mercado econômico. Assim, é quase unânime a ideia de consolidar estratégias e políticas públicas específicas para este segmento, de forma a evitar o sucateamento do setor e não permitir que as relações comerciais sejam dadas e determinadas exclusivamente pelas forças do mercado, inibindo a atuação dos agricultores familiares e excluindo ainda mais produtores familiares rurais de sua atividade. Destaca-se também o momento de crise pelo qual passa este setor, necessitando incentivos urgentes, além de estratégias que possam criar estímulos e otimismo à família rural. Assim, esta indicação objetiva sugerir ao chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, tomar providências para conceder subsídios ao setor agropecuária pela modalidade bônus, subsídio criado pela Lei Municipal número 862, de 16 de dezembro de 2002, e Lei número 960, de 30 de junho de 2004. Há, no entanto, uma necessidade de regulamentar a concessão, que pode ser feito via decreto, com o propósito de evitar qualquer vício ou irregularidades. Uma forma de conceder incentivos a esse segmento é pelas leis em vigor. Talvez haja necessidade de promover algumas mudanças e alterações, adotando outros critérios para a concessão, como bônus, como um incentivo à emissão de notas fiscais de produção. Isto, consequentemente, aumentaria o movimento econômico do município e o retorno de ICMS, ou por propriedade rural e não por troco de produtor. Outra sugestão é conceder o bônus para os agricultores que ainda não foram contemplados por outros incentivos ofertados pela municipalidade. O que se sugere é que as leis podem ser adaptadas conforme as novas realidades e também para evitar abusos, especialmente aquele que versa sobre a concessão do bônus agrícola. Outro sim, recomenda-se, a fim de atender a esta indicação, o envio de projeto de lei à Câmara de Vereadores para ajustar as leis orçamentárias em vigor, com o propósito de atender o que aqui se sugere. Na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da população que reside nas comunidades e meio rural e podermos contar com a especial atenção do Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adriano Klein, vereador. Noiri João Cosma, vereador. Sérgio Antônio Suzin, vereador. Coloco em discussão a indicação número 011/2019. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Sérgio, com a palavra. saúdo o presidente desta casa,
os demais colegas vereadores, funcionário e povo que se faz aqui presente. Como a gente mora no interior e tem muitos agricultores que vêm dizendo que não estão sendo beneficiados com nenhum incentivo. Então a gente pensou em uma forma, às vezes o executivo, para atender aqueles munícipes, aqueles agricultores que não têm incentivo com as leis que tem hoje de incentivo. Já é 2 anos que não se paga o bônus e eu acho que foi a coisa mais certa não pagar o bônus nesses 2 anos, porque ali havia muita coisa errada, muita coisa que não estava certo. E ali era o motivo do município incentivar a corrupção, aonde que tinha muitos blocos, que muitos moradores tinham mais que um bloco só para ter mais incentivo. Aí deixavam num comerciante só para fazer as notas, ou às vezes até próprio comerciante, ou a pessoa da cidade fazia contrato só para ter o bônus desses R$600. Por isso, então, agora foi feito um recadastramento dos blocos e foi atualizado tudo isso. Eu acho que agora podia achar uma forma de se fazer e pagar o bônus. De repente, cortando um pouco um gasto de um lado ou de outro, e para poder pagar principalmente para as pessoas que ainda não têm incentivo. Quero também dizer aqui, a minha franqueza, que nós estamos muito preocupados em fazer grandes obras para dar uma impressão boa para o pessoal que vem de fora de outros municípios, enquanto nossos agricultores aqui estão à necessidade de pouco serviço, principalmente com horas de máquina para fazer o seu serviço lá na agricultura. Seria isso. A palavra continua livre. Pela ordem, presidente. Vereador Noirica, a palavra. Cumprimento os colegas vereadores, povo aqui presente, funcionários. Também quero dar o apoio, uma indicação nossa. Eu acho que o setor da agricultura merece. Eu sei que tem incentivo de horas máquina, do SEMI, tudo isso são programas bons, muito bons. Nisso aí, o prefeito acertou em cheio. Mas eu estava no seminário, na sexta-feira, do leite, ouvi bem aquela menina, aquela moça do Anderson 100, o nome dela é Débora. Ela colocou tudo o que se precisava ouvir naquele dia. Que esse agricultor não tem férias, não tem sábado, não tem domingo, final do ano não tem férias para se tirar, ele tem que estar ali tirando leite no dia a dia. Então, por esse e outros motivos que eu acho muito justo que se pague o bônus. Seria isso, presidente. A palavra continua livre. Vereador Adriano com a palavra. Bom, essa indicação, o objetivo dela é, sim, pagar o bônus conforme as leis que existiam, que elas estão em vigor. E o objetivo principal disso aí é, como o colega Noiri colocou, é mostrar que a administração tem interesse para que o agricultor permaneça no campo, para que este agricultor não saia do campo, para que esse filho ou filha do agricultor seja um sucessor no campo. A minha preocupação é enorme, porque a população do campo está envelhecendo. Se nós passarmos de propriedade em propriedade, a média das famílias, a idade é avançada e não há sucessor. Então, esses incentivos é para que a administração demonstre, diga, agricultor, permaneça, vamos fazer de tudo o que pudermos fazer para vocês permanecer na agricultura. Porque aquele agricultor, se ele sair do campo, senhores e senhoras, ele vai vir para a cidade. E ele vai tirar o emprego de muitos aqui na cidade. Ele talvez não tenha o estudo que muitos têm, mas ele vai ter vontade de trabalhar. Porque a pessoa do campo, ela sabe trabalhar. Ela trabalha de manhã até noite, não importa final de semana, não importa horário. Então, senhores,
Se nós não cuidarmos isso, se nós não incentivarmos isso, a permanência do homem e da mulher no campo, vai ter consequências aqui na cidade também. E este incentivo, eu digo incentivo, porque ele vai trazer retorno ao município. Isso estimula, o município estimula eles a investir, a emitir notas fiscais, aumenta o movimento econômico, como eu mostrei na tribuna na sessão passada, e o município vai ter retorno com isso aí. Então, por isso, nós estamos fazendo esta indicação, para que o município volte novamente a pagar o bônus agrícola. Seria isto, presidente. A palavra continua livre. Senhor presidente, Vereador Darcy, com a palavra. O presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, nossas duas vereadoras e servidores dessa casa, vereador Mário, que se faz presente, e público aqui presente. Quero dizer que essa indicação ela é muito válida, mas eu vejo que não vai dar certo essas ideias se mandar uma lei do jeito que estão pedindo. Por quê? Anos anteriores, né, se pagava um bônus, né, com máquinas, né? Antes de ser pagado o bônus em dinheiro, o bônus era pagado com máquina. O que foi feito? Nem todos precisavam, o agricultor precisava de máquina, ele não queria máquina, né? Daí se criou a lei em 2002 para se pagar em dinheiro. E daí foi um programa que todo agricultor, né, foi beneficiado, conforme o seu movimento. Uns mais, outros menos, né, mas todos foram beneficiados. Então eu acho que é lamentável, né, uma administração que nem a nossa, né, que a administração anterior deixou dinheiro em caixa para ter pagado o bônus de R$650 e o máximo e 40 o mínimo desde o primeiro ano, né? E engraçado, são 3 anos e não foi pago. Aí se falou tanto que se criou o bônus com horas máquina. Ora, gente, essa hora máquina terceirizada, isso se criou uma corrupção, hein, porra? Por quê? O agricultor quer ver a máquina pública no pátio. Porque a máquina terceirizada ela é mais que o dobro mais cara do que a máquina particular, né? Então o agricultor tem que ver como eram os anos anteriores a máquina pública, né? E onde é que está a nossa máquina pública? Disseram que deixaram para fazer estrada, né? Mas estão terceirizando para fazer estrada, gente. E a máquina não tem máquina para atender o agricultor, né? Então está totalmente errado, né? Totalmente errado. E eu acho que tem que ser pago o bônus, né? Se querem pagar o bônus, né? Mas que ressarceie o agricultor desde o primeiro ano, né? Desde 2017 até agora, né? Com o dinheiro, né? Porque o agricultor tem a ver com essa administração. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Laírton. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários e público presente. Quando a gente fala em incentivos agrícolas, tem muitas opiniões, é bônus, é hora máquina. Eu às vezes pergunto o que é o setor público quando a gente se refere a gastar o recurso público. Quando a gente fala de executivo, de prefeitura, a gente fala de recurso público, prestação de serviço ao setor público, às pessoas. Então nós, como vereadores, temos que ter a responsabilidade e a visão de como gastar o dinheiro público. Nós tivemos o corte do bônus. A gente tem provas, mas a gente sabe que isso não é coisa que a gente revela em público. Pessoas, empresários da cidade com 6 blocos, 6 bônus no máximo por ano. Agricultores com 4 blocos por ano, recebiam 4 bônus por ano. Empresário da cidade que prestava serviço 8 horas por dia na prefeitura e mesmo assim recebia o máximo de bônus. Era empresário, prestava serviço na prefeitura e recebia o máximo de bônus. Me pergunto, será que era realmente um programa justo? Falar em bônus, setor público. O que fomenta o setor público? Investimento.
Setor público em nenhum momento deve ser custeio. Quem participou de palestra em Florianópolis, a Lei 3.019, ela é específica. Nós podemos criar a lei, mas o setor público tem que ter a visão de que nós somos investimento. Quando investimos nas pessoas, é para elas terem um melhoramento melhor no centro de convivências público e não no particular. Obrigado. A palavra continua livre. Gostaria de parabenizar as palavras do vereador Laírton e também colocar algumas situações, inclusive que eu tive alguns depoimentos de alguns agricultores, principalmente desta questão do bônus. Vou contar uma pequena história aqui de um agricultor que vendeu algumas bolsas de feijão para um certo empresário e, por exemplo, 20 bolsas. Só que o empresário levou o bloco de notas junto para o escritório e quando foi fazer a nota, quando ele foi lá para receber, só tinha 15 bolsas na nota. E aí aquele agricultor pediu, cadê as outras 5 bolsas que eu te vendi? O empresário respondeu o seguinte, eu vou te pagar as 20 bolsas, mas na tua nota eu só posso pôr 15. Sabe por quê? Ele virou para trás, abriu o armário que estava atrás dele e tinha mais que 10 blocos. E esse empresário disse para ele o seguinte, eu tenho todos esses blocos aqui para sustentar. Esse aqui é daquele cara que precisa o bloco para se aposentar, esse aqui é do cara que mora na cidade, trabalha no mercado, e eu preciso sustentar todos esses blocos. Preciso tirar um pouco de nota em cada bloco. Só que o meu acordo com cada um daqueles blocos que eu tenho aqui é que eu faço a nota e o dinheiro do bônus que aquela pessoa receberia ficaria para o empresário. Então aquele empresário, além de tirar menos nota e dividir as notas, ele sacava da prefeitura 6 bônus. Mas agora aquele morador lá que não tem, que nunca usou o incentivo do sêmen, para ele é um agricultor que não quer produzir, ele tem uma estrutura pequena, não tem intenção de produzir mais, ele não usa a hora-máquina, ele não usa o problema de brucelose, do programa que tem, para ele nenhum programa interessa. Então, qual é a forma de eu incentivar esse agricultor? Será que esse agricultor merece um incentivo para produzir mais? Será que é dando para aquele produtor R$650 que eu vou tirar ele da crise? O produtor de leite que tem 10, que tem 15 vacas, um bônus de R$650 não vai salvar aquele agricultor. Agora, se aquele agricultor utilizar o programa de um sêmen melhorado, onde ele vai produzir uma novilha melhor, que aquela novilha que ele produzir vai ter o dobro do leite, com a mesma quantidade de alimento que aquela novilha, aquela vaca consome, vai aumentar a produtividade. Então é uma forma de incentivar a produção. Incentivando a produção, vai ter mais renda, vai gerar mais nota, vai aumentar o movimento econômico do município. Também, falando que não se investe na questão do bônus, eu acredito que os colegas vereadores devem saber também, pelo programa do DEL, que está sendo feito agora, tem uma turma de 30 alunos, todos eles agricultores, filhos de agricultores do nosso município. É um curso que está sendo ministrado pelo SEBRAE. Esse é um curso gratuito, pago pelo município. E o tema deste curso é o gerenciamento da propriedade rural. Se eu sei que todo leite que eu vendo no final do mês vai me gerar R$20 mil, o meu cheque do leite, quanto desse leite, quanto disso vai sobrar? Será que não é a falta desse conhecimento que precisa dar essa capacitação para os agricultores? Agora, no comércio, as empresas também têm crise. Agora, eu tenho uma crise no meu comércio, eu vou fazer uma indicação, eu quero também um repasse. Eu também preciso de R$650 por ano. Inclusive, eu até gostaria que
prefeito pagasse o bônus, porque eu tenho uma propriedade no interior, eu tenho um bloco de produtor, então eu também vou ganhar. São mais R$650. Isso dá para fazer uma festinha, quem sabe? Então, incentivo para a produção, eu acho que não vai incentivar nada. Então, são essas as coisas que a gente vê. Muitos blocos foram regularizados, recadastrados, sim, mas tem um produtor que mora no Rio Grande do Sul e tem uma terra aqui e tem o bloco. Ele colhe uva lá. Inclusive, ele veio perguntar como é que ficaria a questão do bloco dele, que ele usa o bloco só para se aposentar. Então, essa questão do bônus, ela é muito relativa. Com tantos programas de incentivos que tem, eu lamento os vereadores terem apresentado uma indicação dessa, mas então que apresentem as propostas, ou, como diz o colega Suzin, achar uma forma de pagar o bônus. Será que ele achou a forma? Então, é lamentável uma indicação dessas nesta casa. Continua livre a palavra. Então, esta indicação ela será acatada e será encaminhada para o Executivo. Passamos agora para o grande expediente e pela ordem, o vereador inscrito chama então o vereador Laírton com o assunto os incentivos para a agricultura. Volto a cumprimentar o presidente, em nome dele, todos os que se fazem presente aqui. Quero aqui destacar um pouco do histórico das dificuldades que a gente sente no setor da agricultura, não só do nosso município, mas de praticamente de todo o nosso oeste, de toda a nossa Santa Catarina, quando se trata das pequenas propriedades. Como foi discutido nessa indicação, como é difícil ser justo para com o nosso agricultor, principalmente com o nosso pequeno agricultor. Então a gente via nesses programas, que eu sempre digo assim, as mudanças acontecem e a gente tem que fazer parte delas. E a responsabilidade maior fica para as pessoas que são escolhidas e respondem por 4 anos com o seu mandato pelo recurso público das pessoas de todo o município. Nós tivemos sim épocas boas com os programas que nós tínhamos, mas as mudanças são necessárias. Isso nós vimos nas nossas propriedades. Quero aqui destacar o programa que foi criado de incentivo à hora-máquina. Qual é o primeiro diferencial desse programa comparado com o programa bônus? Se vocês vão olhar a lista dos agricultores que recebiam o bônus, a metade deles recebia menos de que R$450 ano. Sempre se fala em R$650. Mentira. Os R$650 ficavam na minoria das propriedades aqui de Porão do Oeste. Nós temos, todos nós somos cientes de onde que está o maior movimento econômico do nosso município. Está nas propriedades onde tem a suinocultura, tem a avicultura e depois vem a área do leite. Então o produtor de leite, aquele pequeno produtor de leite, ele não conseguia atingir o máximo de bônus. Quando foi criado o programa Hora Máquina, o primeiro diferencial dele, que ele tratou todos eles de uma forma igual. O maior e o menor, todos eles recebem um incentivo de R$450. Isso sim é para dar um equilíbrio na hora de arrumar a sua propriedade e pegar essa hora máquina. O que chama a atenção quando você cria um programa, que nem eu falei antes, de investimento. Todos aqui que fazem parte dessa sala e conhecem o município de Porão do Oeste, sabem que depois que foi criado esse programa, há praticamente 3 anos, o desenvolvimento das empresas dessa área. Conversando e fazendo um levantamento dessas empresas, só no meio de prestadores de serviços para fazer terraplanagens, arrumar terra, deu mais que 15 empregos diretos, onde foram contratados, fora as máquinas que foram compradas. Se fazendo um levantamento bruto das máquinas, caminhões que foram comprados, só nos últimos 2 anos, isso passa de um investimento que chega em torno de R$4 milhões só em máquinas que essas empresas adquiriram. Fora os funcionários, então, que eles contrataram. Outro diferencial, essas empresas, elas sustentam a nossa população, tem a maioria dos empregos aqui de Porão do Oeste. Se antes era tão bom, o que me chama a atenção,
Como é que antes nós tínhamos essas prestadoras de serviço, às vezes, só com o patrão trabalhando? Uma máquina, no máximo 2. Como é que essas empresas hoje têm 5, 6 caminhão, retroescavadeira, tem a giratória, trator esteira? Será que nós agimos de uma forma errada quando nós incentivamos investimento? Outra situação que chama a atenção é o outro tipo de serviço que é prestado na hora máquina, o plantio do milho. A hora máquina para fazer a silagem, ceifa, é só a empresa se cadastrar. Nós também tivemos um grande aumento desse lado. Os prestadores de serviço hoje se registraram como pequena empresa e vão pelo MEI, fazem nota até 70 mil, 80 mil reais. Também elas estão amparadas legalmente e o município sai ganhando, as pessoas saem ganhando. Então é muito difícil o agricultor ativo na propriedade não ser beneficiado. Outra situação de um programa muito justo é o incentivo ao programa de erradicação da brucelose e tuberculose, até R$1.000 por ano para a propriedade. Então a maioria das propriedades, independente de grande ou pequena, ela tem auxílio nessa linha. E é uma linha justa, que a gente sabe que aquela hora cria uma ansiedade e um perigo muito grande para a propriedade. Arcar com o custo e ainda ter o medo de ser confirmada a presença dessas doenças. Então hoje eu acredito assim que o nosso município está na linha certa de trabalho. Eu vejo que quando a gente fala de recurso público, a gente tem que ter muita responsabilidade. Todos nós sabemos da dificuldade que o país tem hoje. Nós vamos viver ainda momentos difíceis. Os recursos públicos cada vez mais escassos. Nós estamos caminhando para uma reforma tributária muito cruel. Com toda certeza, a população vai sair pagando mais imposto em algumas linhas. Conversando com os deputados na sexta-feira, só para os senhores terem uma ideia, a reforma tributária na área dos defensivos agrícolas, que vai ser discutida no ano que vem. Então vai ser outra situação que nós temos que, nós vereadores, nos unir, pressionar o nosso Estado, pressionar a nível federal, porque é outro incentivo que vai cair. Santa Catarina teria hoje o poder ainda de botar a isenção nos defensivos agrícolas, mas não vai ser voto vencido e vai ter que entrar em acordo. Em dezembro vai prescrever a lei dos defensivos agrícolas. E em abril está previsto a discussão, 4 meses, com toda certeza o país vai ficar praticamente sem lei nessa área. Se isso, para dar um acordo, para ser uma reforma tributária, vai ser todos os estados, um que nem para o outro. E só vai estar acordo se der 27 votos a favor. Então, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Rio de Janeiro, falidos, não abrem mão da isenção. Então, nós temos que ter atitude de cobrar, que nós temos que ter a tabela o mínimo possível. Se é faixa vermelha é o máximo, que fosse então 4%, 5%. E a linha azul, verde, amarela, que nós mais usamos, que ela fique em 1%. Aí vamos estar sim ajudando a União, mas vamos deixar esse dinheiro lá com o nosso agricultor. Se for aprovada essa tabela, que o nosso governador sugeriu, de redução para 12%, 7%, 4%, isso vai dar um custo anual para os nossos agricultores em torno de 100 milhões de reais, só para Santa Catarina, que nós vamos estar pagando a mais de imposto. Às vezes buscamos os nossos pequenos recursos e não lutamos pelas grandes metas. Quero aqui falar então que nós precisamos sim dos incentivos, mas temos muita responsabilidade para manter o nosso município com as contas em dias, ter saúde de ponta que as famílias precisam, educação, boas estradas, onde todas as pessoas são atingidas, não importa a classe social ou aonde que morem. Obrigado. Ordem do dia. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 021/2019, que autoriza o município de Porã do Oeste a aderir ao Programa de Gestão Ambiental criado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER, firmando o respectivo contrato de programa e contrato de rateio e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Suzinca, a palavra. Volto a saudar o presidente desta casa, os demais vereadores e o povo aqui presente.
Quero dizer que eu faço parte da comissão desse projeto de lei como relator. E o que esse projeto pede é uma autorização para essa casa, para o município poder ingressar no CONDER. O CONDER é um conselho de municípios aqui da região que vai trabalhar em cima do meio ambiente. Em outras palavras, seria que vai agilizar para quem vai fazer um chiqueiro, uma coisa assim, que depende do meio da Fátima, IBAMA, essas coisas. Daí vai ser bem mais agilizado por causa que fica aqui na região. E eu pediria para todos os colegas vereadores votarem a favor desse projeto. Seria isso. A palavra continua livre. Pela ordem, presidente. Vereador Noiri, com a palavra. Só explicando um pouquinho melhor, que eu também sou relator do projeto, explicando com palavras mais simples, a prefeitura vai ter que pôr um funcionário à disposição. Então, o pessoal que tem intenção de fazer um chiqueirão vai trazer o material até a prefeitura, os projetos que ele tiver que... Antes tinha que ir na Fátima ou no IMA, e daí esse funcionário vai encaminhar para o CONDER para vir essa licença, né, para se fazer. Então, vai ter um funcionário à disposição para agilizar o trabalho do agricultor. Seria mais ou menos isso, presidente. Continua livre a palavra. Presidente, Vereador Adriano, com a palavra. esse projeto ele visa autorizar o município a assinar 2 contratos com o CONDER. O CONDER é o consórcio intermunicipal. Um deles é o contrato de programa, é o programa Gestão Ambiental. O segundo contrato é um contrato de rateio. Dentro desse, entrando na gestão ambiental, o município vai ter despesas com o CONDER, porque o CONDER vai disponibilizar alguns funcionários, além do município também, mas o CONDER vai disponibilizar alguns funcionários para fazer todos esses projetos. Dentro desse contrato, para 2019, nós estamos autorizando um aporte inicial para a abertura com o CONDER de 5 mil e mais 4 parcelas de R$ 2.789 até o final do ano. Estes são os 2 contratos que está nesse projeto de lei. E na cláusula 3ª do primeiro contrato, só resumindo rapidinho, o presente contrato tem como objetivo a gestão associada dos serviços públicos de gestão ambiental, no licenciamento, monitoramento, controle, inspeção e fiscalização ambiental das atividades de impacto local. Então, seria isto, presidente. A palavra continua livre. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 021/2019. Quem estiver a favor fique como está e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Esse projeto de lei estará em pauta na próxima sessão para a segunda votação. Coloco em discussão o projeto de resolução número 001/2019, que dispõe sobre a constituição da Comissão Especial para a Revisão do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Laírto, com a palavra. Esse projeto, então, que nem o senhor presidente colocou, ele trata da reforma, para dizer, da revisão do nosso regimento interno, né? Então, em primeiro lugar, o primeiro passo é criar essa comissão. Essa comissão deve ser criada com, no mínimo, 3 vereadores, podendo até 5 vereadores participar dessa comissão. Então, nós passando por esse trâmite agora aqui, da aprovação dessa comissão, da instalação. Então, o próximo passo vai ser, então, depois a escolha desses vereadores que fazem parte dessa comissão. E mesmo assim, nada impede que os outros vereadores também participem. Então, realmente é um projeto muito bom. E o nosso regimento, que nem eu já coloquei antes, as coisas mudam e a gente tem que se mudar junto. E a Câmara de Vereadores não é diferente para facilitar tanto o nosso trabalho aqui semanalmente e diariamente também
no cumprimento das leis segundo o nosso regimento. Obrigado. A palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Hermi com a palavra. Saúdo os colegas vereadores, a vereadora, os funcionários dessa casa e o público que nos honra com a sua presença. Então, o projeto de resolução número 001 de 2019, eu quero parabenizar a iniciativa dos vereadores que a colocaram, porque o nosso regimento que a gente tem nessa casa, ele muitas vezes é confuso. Você tenta fazer certo, mas em algum momento ele diz uma coisa, em outro momento ele é contraditório. Então, mudanças, todos nós sabemos que são necessárias de fazer, em todos os setores, seja em qualquer for. Então, também me colocar à disposição de ajudar nesses trabalhos e também, na semana passada, estive participando do Congresso dos Vereadores e vi que em vários outros municípios também se tem essa preocupação de mudar o regimento para facilitar um pouco mais o trabalho dos vereadores, deixando-o menos burocrático e mais que a população entenda da forma como se trabalha numa Câmara de Vereadores. Então, é um projeto bom e peço a colaboração de todos também para se empenhar para a gente deixar um regimento mais flexível e mais fácil de se entender. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Gostaria de agradecer as considerações dos vereadores que usaram a palavra para falar desse projeto. Dizer que esse projeto ele foi elaborado em 2019 e ele está bastante defasado. A gente se deparou com diversas situações em que o regimento, então, está omisso. Já também queria comunicar que todos os vereadores serão convidados a participar dessa comissão que será criada e também já aproveitar e parabenizar os servidores desta casa que estão já pelo menos 2 meses revisando e relendo todo o regimento já para depois antecipar já os serviços para as comissões. Coloco em votação o projeto de resolução número 001/2019. Quem estiver a favor fique como está e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para a explicação pessoal e chamo o vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Sérgio Suzin, com o assunto 25 anos do CIER. Volto a saudar o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, as vereadoras, funcionários desta casa e o povo aqui presente. Quero dizer que na sexta-feira passada teve o 25º aniversário da escola lá da Esperança, do CIER, Centro Integrado de Ensino Rural, que fica o CIER. Ele abrange aquela região das comunidades. Isso foi instalado em 94. Em 94, me lembro bem que nós morávamos lá no Lambari e ia ser fechado aquelas escolas pequenas para ser nucleado lá na Esperança. Aí houve muita resistência por certas pessoas que não concordavam com isso, mas foi feita uma coisa e uma coisa boa. Também quero parabenizar as pessoas que lá compareceram, que foram mais de 400 jantas servidas esta noite. E também houve muito depoimento de pessoas que lá estudavam, de professores que lá atuavam, e muitos depoimentos marcaram, deixaram a pessoa meio de cabelo de pé. Que nem o professor Lucir Alban, nasceu lá naquela comunidade, ele lecionou lá por muitos anos, e depois ele saiu de lá, foi para Tunápolis, e trabalha na cooperativa 1. De lá um certo tempo, lá na Esperança ele estudou com ele uma menina, a Leandra Rossi, lá do Vorá e Porã. E de lá, um certo tempo que ele estava em Tunápolis, o professor Leocir começou a fazer a faculdade. E quando ele chegou na faculdade, a professora dele foi a Leandra Rossi, que ele deu aula lá na Esperança para ela. Viu como é que são as coisas, né? E outros depoimentos de pessoas, funcionários, ex-presidente, ex-diretores da escola, ex-prefeito, o seu Gilberto Nieder, da fundação, que ele era o prefeito, estavam lá também. Muito bonito nosso prefeito. E também dizer da parte de nós, do Legislativo, desses 25 anos, 15 anos eu participei disso ali. Eu me lembro bem quando foi discutido na época, mais tempo atrás, para doar o salão da comunidade para o município, que o município ia arrumar para servir para a escola. Ali também houve muita resistência
de pessoas que lá moravam porque achavam que o município ia tirar o ginásio de lá. Mas nada disso, isso foi mais uma coisa boa que foi feito. Lá dentro as crianças elas fazem educação física e o município mantém aquilo lá. E também dizer que é só lamentar um pouco que vereadores não foram lembrados, o legislativo não foram lembrados. De repente o presidente estava ocupado, mas eu acho que ele podia delegar alguns vereadores para se fazer presente. Ou então, de repente, os vereadores que estavam lá, o Adriano Claio, o paraguaio, eram os vereadores incompetentes que não mereciam ser chamados lá em cima no protocolo do palco. Seria isso. Próximo vereador inscrito, então, como vou fazer uso da palavra, então, neste momento, passo a presidência ao vice-presidente, vereador Noiri, para conduzir os trabalhos para que eu possa me pronunciar. Pela ordem de inscrição, peço ao vereador Fernando Otto que faça uso da tribuna para falar sobre assunto participação dos eventos da semana. Volto a saudar os colegas vereadores, população que nos honra sempre com a sua presença. Gostaria de falar então um pouquinho da minha participação nesta semana que passou, que foi então do Seminário Estadual do Leite, que surpreendeu muito com a participação dos agricultores de toda a região, e acredito que o pontapé inicial então foi dado para que se possa de repente no futuro conseguir uma solução na questão do preço do leite. Também dizer que na sexta-feira ainda à noite participei da formatura dos bombeiros, os bombeiros da terceira idade, os bombeiros mirim, aqui em Iporã, que dentro dos bombeiros mirim estavam então as crianças aqui de Iporã do Oeste, e dos bombeiros da terceira idade englobou os bombeiros aqui de Iporã, também dos municípios vizinhos Santa Helena, Mondaí, parabenizar o Roque pela esposa dele também, que se formou nesta noite. E no final de semana, sábado e domingo, tive a honra de poder acompanhar o coral, a Associação Coral Municipal aqui de Iporã do Oeste, que esteve fazendo um intercâmbio, uma apresentação na cidade de 15 de novembro, no Rio Grande do Sul. Então também parabenizar a coralista que aqui se encontra, Francisco Meus, a esposa também, que estiveram participando desse evento, no qual fez com que levou o nome de Iporã do Oeste além fronteira, mais uma vez. Então mostrando o quanto bonito o nosso coral aqui sabe fazer, e também parabenizar toda a equipe da diretoria do coral que sempre está divulgando e fazendo com que a cultura do município cruze fronteiras. Seria isto, muito obrigado. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao presidente. Próximo vereador inscrito na explicação pessoal, o vereador Laírton Nahant, com o assunto seminário e festa na linha Quilombo. Quero aqui agradecer, em primeiro lugar, aos colegas vereadores que se fizeram presente nesse seminário do leite, agradecer aos agricultores de Iporã do Oeste que se fizeram presente nesse seminário do leite e a comissão organizadora, principalmente os 4 municípios, Iporã, São João, Itapiranga e Tunápolis. Parabenizar os 3 deputados estaduais que se fizeram presentes, Aldair Silva, o Luciano da Luz e o Mauro de Nadal. E lamentar a falta da presença dos nossos deputados federais, lamentar a falta da presença do nosso governador, da vice-governadora, que tinha confirmado a presença e não veio. Então a gente lamenta a falta de interesse. Quero aqui também questionar uma situação. Nós tivemos um grande evento, uma grande participação regional, e lançar um desafio, uma pergunta. Que os produtores de leite de Iporã do Oeste confiram a lista de presença no nosso sindicato para ver qual foi a presença dos nossos produtores de leite no nosso município. Nós temos em torno de 800 famílias produzindo leite. Tivemos, com a participação dos vereadores, autoridades, empresários, técnicos, empresas do nosso município, 140 pessoas de Iporã do Oeste. Para os senhores terem uma ideia, então podem pesquisar na lista o quanto de agricultores participaram desse evento ou produtores de leite. Quero aqui deixar um ponto de interrogação. Eram pagos R$450 mil por ano de bônus.
Só a baixa do leite do mês de junho representou para o município de Porão do Oeste R$ 1 milhão. Só a baixa do mês de junho. Somando junho e julho, R$ 2.500.000. E tivemos menos de 100 produtores de leite de Porão do Oeste no nosso seminário. Pergunto às lideranças, os colegas vereadores que estiveram presentes, o nosso sindicato, a FEDAES, que a nível estadual esteve aqui o Adriano Cunha de Florianópolis, o Joel de Moura de São Miguel. Nós lutamos muito para chegar só para organizar esse seminário. Conseguimos já uma audiência que eu acredito ser muito importante. Vamos estar fazendo uma avaliação amanhã aqui no sindicato e provavelmente 2 integrantes da comissão vão estar se podendo em viagem a Esteio, na Grande Porto Alegre, para encontrar com a ministra da Agricultura numa audiência, juntamente com os produtores de leite do Rio Grande do Sul. Quando a gente falar e for apresentar esses números, que eu falo aqui, porque a gente tem que falar o que é honesto, eu acredito que vai ter pouca repercussão com a ministra quando eu disser que menos que 5% dos produtores de leite de Porão do Oeste se fizeram presentes no evento. Quero aqui parabenizar a comunidade de Quilombo pela grande festa ontem, pelo bom investimento do dinheiro público, que realmente fizeram daquele espaço físico que eles tinham lá na comunidade um espaço atraente hoje, aconchegante para o visitante e também para eles desfrutar semanalmente ou quem sabe diariamente todas as famílias da comunidade para ter um lazer, um canto melhor para eles curtir e viver os momentos onde são livres dos afazeres das suas propriedades. Obrigado. Gostaria de lembrar aos vereadores e aos munícipes que no dia da manhã, dia 27 de agosto, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, teremos uma audiência pública para a apresentação e a discussão do projeto de lei número 004/2019, que altera os dispositivos da lei número 057/2005. Também gostaria de dizer aos vereadores do ofício que foi lido antes nas correspondências do curso promovido pela UVESC. Esse curso, então, que vai ser promovido no dia 17 e 18 de outubro aqui em São Miguel do Oeste. Gostaria que os colegas vereadores participassem deste evento. Estão todos autorizados a participar. Ele não estará contando dentro daqueles 2 eventos que a gente iria participar em Florianópolis, então todos estão autorizados a participar. Só então, próximos dias, entre em contato com a Ivete para ela poder então estar fazendo a inscrição. No mais, então, quero agradecer pela presença de todos e dou por encerrada esta sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 2 de setembro, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Uma boa noite a todos e uma boa semana.